Olá! Bem-vindo à Escola Bíblica Dominical promovida pela Primeira Igreja Batista do IPS. Você, meu irmão, minha irmã, muito bom estarmos juntos aqui estudando a Palavra de Deus. Se você não tem a sua revista ainda desse trimestre, você pode solicitar aí pelo WhatsApp ou pelo chat do nosso encontro hoje, para que você tenha acesso também às lições. Nós estamos estudando nesse trimestre as cartas de Paulo aos 1 Coríntios. Então é importante que você faça a leitura bíblica dos textos que são abordados, mas também que você tenha a sua revista, não é? E hoje nós vamos estar estudando ainda no capítulo 1, do verso 10 até o final do capítulo, não é? E também no capítulo 4. Quero pedir a você que abra a sua Bíblia já, deixa aberta aí, versículo 31, 1 Coríntios 1, de 10 a 31, e nós vamos estar estudando juntos. Vamos orar? Pai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de estarmos estudando a Tua Palavra. Espírito Santo, vem sobre nós, nos ajuda, que a compreensão da nossa mente, do nosso coração, acerca da semente boa da Tua Palavra que é lançada no nosso coração, venha produzir em nós o desejo de Te obedecer, de ser fiel a Jesus, de amá-lo de todo o coração, com toda a alma e com todo entendimento. Agora, Pai, quando vamos estudar sobre a carta aos Coríntios e sobre a importância da comunhão, vem falar conosco, ó Deus, e abençoa o meu irmão, minha irmã, que estão aqui participando desse estudo bíblico. E em nome de Jesus é que nós pedimos. Amém. Amém. Vamos lá? A luta pela comunhão. Vamos ler o texto bíblico, lembrando sempre que o mais importante quando nós estudamos a palavra de Deus é o texto da palavra de Deus. Ela tem esse poder de ficar na nossa mente, no nosso coração e produzir frutos, não é? Então, ainda que tenhamos a revista, alguns argumentos, ainda que os irmãos ouçam algumas palavras agora da pastora Rosilane, mas o que deve permanecer no seu coração, o que você deve obedecer sem titubear, é a palavra de Deus, a revelação de Deus para a sua vida. Então vamos ler agora, a partir do versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Chloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e outro de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos,
lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação. Não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Nós vimos na semana passada, no primeiro estudo, que a igreja de Corinto, essa carta foi escrita para a igreja de Corinto, era uma igreja que estava cheia de problemas, de mundanismo, era uma igreja que tinha problemas com a idolatria, uma igreja que tinha problemas de dissensões, os irmãos eles tinham problemas uns com os outros, tinham problemas na hora da celebração da ceia do Senhor, tinham problemas com relação aos dons espirituais. E a igreja de Corinto estava localizada nessa cidade, onde a cidade rodeada, né, pelo mar, e também que se destacava pela questão dos esportes, né, os deuses do Olimpo, os esportes. Então, uma cidade que o contexto histórico era favorável à disseminação do pecado. Mas nós vimos na semana passada que o apóstolo Paulo olhou para aquela cidade e foi enviado, encaminhado por Deus com muito amor para encontrar ali vidas que seriam salvas por Jesus. Ovelhas que estavam perdidas ali em Corinto, em uma cidade amada por Deus. Nós vimos isso na semana passada, o apóstolo destacando que a igreja de Deus que está em Corinto. E agora, após a saudação, a apresentação do apóstolo Paulo, ele começa a falar o que levou ele a escrever a carta. Queria mostrar para os irmãos no capítulo 5, verso 9, queria ler junto com os irmãos, capítulo 5, verso 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. O apóstolo Paulo, ele já havia escrito uma carta para os coríntios por causa de problemas. Uma carta para poder alertá-los acerca do pecado, envolvimento, né, pecaminoso uns com os outros. Essa carta, nós não temos acesso a ela. É uma carta citada por Paulo, mas que ficou perdida. Não é? Que pena, quem dera nós tivéssemos essa carta de Paulo, né? Nós temos a primeira carta e a segunda carta aos Coríntios. E aqui a gente vai ver agora o começo, a explicação de Paulo por quê. Vamos rever? Irmãos, rogo-vos pelo nome do Senhor Jesus, digais todos uma mesma coisa. Havia uma divisão de pensamentos ali, uma dissensão entre eles, cada um falava uma coisa. Dentro da igreja, cada um tinha seu próprio pensamento, cada um tinha a sua própria explicação da vontade de Deus, do texto da palavra de Deus, cada qual se achava mestre, instruído para tomar a sua própria direção, seu próprio partido. Às vezes acontece isso também, e tem acontecido nos nossos meios, né? Às vezes nós estamos assim, achando que nós já sabemos, por nós mesmos, entender a palavra, nos isolamos, discutimos com os irmãos acerca daquilo que nós não concordamos, às vezes no ambiente, na igreja mesmo, na hora do culto, na hora da EBD, às vezes nos PGMs, nas células, às vezes quando estamos à parte uns com os outros, eu não concordo com o que fulano falou, não concordo com o que o meu irmão pregou, meu irmão ensinou, eu não penso assim, eu penso diferente. E nós criamos entre nós dissensões.
vontades diferentes, né? Às vezes nós não queremos a mesma coisa como um alinhamento diante do Senhor. Imagina que nós como igreja, nós somos o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, mas nós temos que andar alinhados. Alinhados quer dizer um e outro na mesma direção. Nosso alvo é Cristo. A nossa direção é até Cristo. Se a gente, cada um puxar para um lado, não vai ter alinhamento, né? Então, por isso que a igreja, ela precisa ter a mesma direção, o mesmo pensamento, ser unânimes no que pensar. E é isso que o apóstolo Paulo vai falar aqui no verso 10. Antes, sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Cede um pouquinho, relaxa aí, mas procura entender o que está sendo ensinado, o que está sendo levado até a sua vida como edificação na sua igreja local, porque Corinto era uma igreja local. Faz parte e fazemos parte de uma igreja universal, né? Mas a nossa igreja local, nós precisamos ter também o mesmo direcionamento para andar juntos, unidos, em amor. E aqui ele fala: chegou até mim, a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Contendas. É claro que quando tem contendas, ela se espalha, não é? Porque há divisão, é a falta de acerto de pensamento. Um entende assim, outro entende assim, não concordam. Então, um fala, eu vou sair, eu não concordo com o que está sendo falado, com o que está sendo dito. E as dissensões, e a família de Cloé, uma família inteira, foi contar para o apóstolo Paulo o que estava acontecendo. Isso acontece nos nossos dias também. Famílias que são do Senhor, quando percebem alguma coisa errada, vai falar com o líder. Isso é um fato, é normal, né? E lindo que o apóstolo Paulo, ele esclareceu. Ele falou, eu vou falar quem falou. Foi a família de Cloé. Então, transparência, clareza, exatidão para falar o que está acontecendo e também o respeito a essa família, que por cuidado procurou a liderança, o apóstolo Paulo, para falar de problemas da igreja. Imagina uma igreja onde acontecem os problemas e o líder não fica sabendo. Olha que problema maior ainda. Porque se há um líder, se há uma liderança, essa liderança está ali para promover a unidade, para promover o alinhamento, o direcionamento. Se Paulo não ficasse sabendo, olha que problema sério, que destruição, né? Ovelhas que se dispersam e que depois vão levar anos e anos até serem restauradas, cuidadas, trazidas de volta. Então, aqui o apóstolo Paulo falando desse cuidado à família de Cloé. E no verso 12 ele diz, quero dizer com isso, cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas ou Pedro, né? E eu de Cristo. Nós entendemos isso aqui muito bem, não é, amados? Quando nós dizemos assim, eu concordo com o pensamento de fulano, de ciclano, eu não gosto nem do jeito como fulano prega, como fulano ensina. Eu gostava quando era aquele pastor, era aquele professor. Eu gostava quando era aquele líder de célula. Eu gostava quando era aquele líder de ministério. Eu gostava quando era aquele líder do ministério de louvor. E eu não concordo. Com esse aí eu não concordo. Eu sou do tempo de fulano. Eu sou mais fulano. Olha que problema. Que problema. E ele diz, vocês estão pensando, eu sou de Paulo, vocês são meus? O outro diz, eu sou de Apolo. Por acaso a igreja, líder ministerial, pastor é dono de igreja? Por acaso as ovelhas são nossas? O apóstolo Paulo compreende isso muito bem. E ele chama a atenção aqui. E pior de tudo, ele diz assim, Cristo está dividido? A igreja é um corpo, Cristo é o cabeça. Se você diz, eu sou de fulano, ou eu sou de ciclano, Cristo está dividido? É possível, meu amado irmão, dividir Cristo?
É possível? Por acaso no céu a igreja vai entrar aos pedaços? O corpo vai entrar repartido? Olha só que coisa séria. E ele ainda vai mais firme. Foi Paulo crucificado por vós? Fui eu que morri para que vocês se tornassem igreja? Para que vocês fossem salvos? Meu irmão, minha irmã, quem é que morreu por nós? A quem nós amamos, servimos e seguimos? A comunhão é muito importante na igreja. E o autor da nossa lição, ele está destacando isso, né? Que o apóstolo Paulo estava ensinando a busca pela unidade na igreja. Que coisa linda! E ele diz, por acaso vocês foram batizados em nome de Paulo? Eu acho tão impressionante essa explicação de Paulo acerca do batismo, porque ele não está menosprezando o batismo. Pelo contrário, ele está dizendo que não é o ato de alguém que não seja Cristo, né? Batizar a pessoa que torna essa pessoa importante. Não, o importante é Cristo. Nós somos transformados e batismo é sinal de morte para a própria vontade, para esse mundo e vida com Jesus, vida com Deus, nova vida em Cristo. É um símbolo. E o Paulo está dizendo, fui eu que batizei. Cristo que faz essa transformação. Cristo que traz a nova vida. O batismo representa que nós somos ressuscitados com Cristo. E ele destaca isso de uma forma linda. É o nome de Cristo. E ele começa a lembrar aí. Quem que eu batizei? Eu nem lembro todo mundo que eu batizei. Quer dizer, isso não é uma coisa para me importar. O importante não é aquele nome que fica ali. Não, agora Paulo batizou Maria. Paulo. Paulo batizou Felipe. Felipe aqui. Vem cá, Felipe. Não, Paulo batizou... Paulo batizou... Foi Renato ou Rodrigo? Não, Renato quem batizou foi Pedro. Rodrigo. E aí formam-se os pequenos grupos, né? Os pequenos grupos. E não é assim. Não é assim que se faz. Nós temos problemas com isso hoje, até hoje, quando nós vamos anunciar o Evangelho, e quantas vezes nós estamos fazendo evangelismo missionário, caravanas missionárias, e quando nós vamos falar sobre Jesus, a pessoa diz assim, mas eu fui batizada lá na minha infância, em tal igreja, eu sou de lá. E aí, quer dizer, batismo de quem? Nós estamos falando de Cristo, foi batizado em Cristo? Ou está preso a uma doutrina humana de homens, né, de concertos, e se esquecendo da unidade do corpo, da importância da igreja como corpo para Jesus. E aqui ele destaca isto, né? E ele diz, Cristo enviou-me, verso 17, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Pregar não em sabedoria de palavras. Que adianta? Que adianta, meus irmãos? O apóstolo Paulo explicando para eles aqui, que adianta saber falar tão bem? Corinto, cidade lá que tinha grandes nomes que são estudados até hoje. O que importa esses nomes? Não importa nem citar esses nomes. Importa o que Cristo queria para a igreja de Corinto. O nome é Cristo. O fundamento é Cristo. E ele está dizendo, para que sabedoria? Para que buscar conhecimento que não seja em Cristo? O Evangelho é uma coisa simples. O Evangelho, Paulo dizendo, o Evangelho é boa nova, é o seguinte, você está perdido sem Jesus na sua vida. Você precisa de Jesus. E para ter Jesus na sua vida, você precisa clamar a Jesus, se arrepender dos seus pecados e vir seguir a Jesus amando e deixando o pecado de lado na sua vida, dizendo, eu não quero mais pecar, porque eu quero viver uma vida que agrade a Jesus. E quando eu pecar, eu vou pedir perdão a Jesus, porque eu sei que não é isso que Ele quer para a minha vida. Ele deseja uma vida que o agrade. E uma vida que agrada a Jesus
leva a pessoa a uma vida de santidade, de santificação. E ele já havia falado isso. Lembram lá nos primeiros versículos, quando ele diz no verso 2, a igreja de Deus que está em Cristo, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Então, o evangelho é uma coisa simples, palavras simples, não precisa de palavras de sabedoria. E ele agora vai dizer, onde que está a sabedoria? Onde que está o sábio? Onde que está o escriba? Se uma pessoa ela está promovendo na igreja, se membros da igreja, ele estava falando para a igreja, está promovendo dissensões, cada um achando que um homem é melhor do que outro na igreja, por causa de como fala, onde está a sabedoria? Onde está o escriba que vai escrever a palavra de Deus e vai explicar a palavra de Deus? Onde está aquele que vai questionar? Não é assim. E aí ele vai dizer, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então a comunhão é muito importante. A mensagem é a cruz. A mensagem é renúncia. Seguir a Cristo é renunciar. Fazer o outro, seguir a Cristo, fazer o outro feliz, esquecer de si mesmo e viver para Cristo. E ele vai ensinar isso. Nós vamos ver isso até o verso 1 Coríntios 18, até o verso 18, vamos reler? A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Vai falar com uma pessoa que não quer viver a cruz, na cruz com Cristo? Vai falar com ela sobre ser cristão, sobre ser crente. Isso é coisa de louco. Vocês são loucos. Não é assim não. É loucura. Mas para os que se perdem, para os que perecem, para aqueles que são salvos, é o poder de Deus. Eu vivo pelo poder de Deus, vivo pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. O mundo nunca vai entender. O mundo, os perdidos, nunca vão entender o que a cruz promove na nossa vida. Cruz é lugar de renúncia. Cruz é lugar onde nós fomos crucificados com Cristo e vivemos não mais nós mesmos, mas é Cristo que vive em nós. Assim que diz a palavra de Deus. E só quem está na cruz é que pode ressuscitar com Cristo. Por isso, em outra carta, o apóstolo Paulo fala em Colossenses 3, se pois fosses ressuscitados com Cristo, porque tem que estar na cruz para ressuscitar com Cristo. E essa palavra de cruz é loucura. E ele vai dizer, os judeus pedem o sinal, os gregos buscam sabedoria. Corinto, um lugar de gregos. Né? E os judeus estavam lá, perseguidos, mas estavam lá. E agora, os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria. Qual a solução? E ele vai responder no verso 23. Nós pregamos a Cristo crucificado. É um escândalo para os judeus. É um escândalo. Um Messias crucificado, humilhado, é um escândalo. O Filho de Deus na cruz para os judeus, isso é um escândalo. E é loucura para os gregos. Porque na vida, na filosofia grega, o homem bem-aventurado, feliz, é aquele homem forte. Basta nós lembrarmos dos deuses do Olimpo, né? As figuras masculinas fortes, robustas, idolatradas. E Jesus, um homem simples, humilde, esvaziou-se da sua glória, se esvaziou por nossa causa. Por isso ele vai dizer, a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. E Deus, no verso 27, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo. E em Cristo nós temos a justiça, temos a justificação,
temos a santificação, temos a redenção, como ele diz no verso 30. Uma igreja assim, cheia de problemas, mas que se voltar para a mensagem da cruz e pensar que quem está crucificado não tem vontade própria, está debaixo da vontade de Deus, né? Não adianta chorar, espernear, não adianta. Tem que sentir a dor do pecado, porque cruz de Cristo significa sentir a dor do pecado e se arrepender, porque foi o pecado que promoveu a dor, o pecado que promoveu a morte. O salário do pecado é a morte. Então, a mensagem da cruz para nós, essa mensagem é uma mensagem poderosa. E o autor destaca assim, essa mensagem é uma mensagem de humildade. Essa mensagem é uma mensagem espiritual. Essa mensagem é uma mensagem bíblica. É uma mensagem trazida por Deus para nós. É uma mensagem eterna. Porque quem está em Cristo tem vida eterna. Vida eterna. Ah, meus irmãos, nós devemos valorizar mais a comunhão no corpo de Cristo. O Cristo da igreja e a igreja de Cristo. Por quê? Porque essa igreja, esse corpo, do qual eu desejo que você faça parte e eu também, é a família, são as pessoas que têm a vida eterna em Cristo Jesus. Quem você conhece nessa vida que teve mais anos de vida? Quem você conhece? Essa pessoa que você lembrou aí chegou que a 89 anos, 99 anos, 104 anos. Qual foi o máximo que ela chegou de vida? Se estava sem Cristo, a vida acabou por aí. De nada adiantou tanta comunhão em família, almoços em família, festas com amigos, estudos, conhecimento ou os prazeres. A vida acabou na morte. Mas quem tem Jesus, quem tem a mensagem da cruz, quem foi salvo pela mensagem da cruz, quando é que a vida dessa pessoa vai acabar? Quando é que essa família em Cristo vai se separar? Quando? Nunca, jamais. Tem a vida eterna em Cristo Jesus. Então é uma mensagem para a eternidade. É uma mensagem cristocêntrica. Cristo está no centro. Não é nenhum homem, não é nenhum líder. Meu irmão, se você está preocupado com algum líder, se ele vai sair, se ele vai ficar o tempo, olhe para Jesus. Veja Jesus no líder que está agora sobre a sua vida. Veja Jesus nele. Veja o sangue de Jesus cobrindo a vida do seu líder, do seu pastor. Ame, ame e se sujeite ao dom que o Espírito Santo derramou sobre essa vida, sobre essa liderança. Ame o seu irmão, ore por ele e aprenda com ele, porque se Deus o chamou, é porque Deus está capacitando a ensinar a palavra. Confie, veja Cristo, olhe para o cabeça e louve pelos dons que Cristo deu à igreja através do seu Espírito e seja feliz com Jesus. E é uma mensagem poderosa, é uma mensagem que é uma loucura para os que se perecem, mas é uma mensagem poderosa para aqueles que confiam. E agora nós vamos ver no capítulo 3, no verso 4 em diante, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um deles? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. É assim mesmo, irmãos. Na igreja, em congregações, em pequenos grupos, aonde está sendo semeada a palavra de Deus, é assim. Um planta, o outro rega, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Deus é quem faz a obra. O crescer é dele, a semente vem dele. Então, a gente planta, a gente rega,
Mas a semente não é nossa, a semente é de Deus. E o crescimento vem da parte do Senhor, não é? O que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Ou seja, compensa servir a Jesus. A nossa vida tem que ser plantando a semente do Evangelho, aonde estiver, na família, na escola, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar. Essa é a nossa tarefa, porque nós somos cooperadores de Deus, verso 9. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Está vendo? Nós não somos nossos, nós somos de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E ele vai terminar esse capítulo dizendo, a partir do verso 18, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria estultícia ou astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são bons. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Então, amados irmãos, se a gente começar, vou para ali, vou para aqui, vou seguir a esse, aquele, a igreja é uma só. Cristo é um só. Há problemas em todos os lugares. Onde há relacionamentos, há problemas, porque nós somos diferentes. Compensa é cuidar do campo onde Deus colocou a sua vida, onde Deus colocou a minha vida. Cuide do lugar onde Deus colocou você, onde Deus plantou você. E seja também um plantador, um regador, e plante e cuide também da sua própria semente, da sua própria vida. Deixe Deus dar o crescimento. Não é? Deixa Deus dar o crescimento. Deixa Deus trabalhar. Não é? Porque essa mensagem é assim, para que nós tenhamos um corpo saudável, um corpo que cresça, um corpo sem enfermidade, um corpo sadio na presença de Deus, porque Ele cuida de nós. Ele sabe cuidar de nós. No capítulo 4, depois você leia todo o capítulo na sua casa, ele também vai falar sobre o chamado dele, o ministério dele. Que nós somos dispenseiros de Deus. Nós cuidamos das coisas de Deus. São de Deus. Quando nós falamos do reino, as coisas pertencem ao Senhor, as vidas pertencem ao Senhor, o que nós consagramos pertence a Deus. Nós somos mordomos, nós temos que cuidar, prestar contas, não é? É assim que nós vivemos, prestando conta uns aos outros das coisas que são de Deus. A cada um Deus deu uma tarefa, Deus deu um chamado. A igreja de Corinto precisava sair desse problema que estavam vivendo de não concordar uns com os outros, de um se achar mais sábio do que o outro. Eles precisavam sair desse problema. Precisavam viver uma vida saudável. O que é uma vida saudável na igreja? O que é para você? O que é uma igreja saudável para você? Agora, antes de responder, olhe para dentro de si mesmo e diga: quando é que você se sente saudável em Cristo? O que acontece na sua vida que você se sente assim, eu estou bem com Deus? Quando é que você olha para um irmão e diz assim, aquele irmão está bem com Deus? Quando? Quando nós estamos perto uns dos outros, quando nós estamos vivendo bem uns com os outros, sorrindo uns com os outros, amando uns aos outros, nos abraçando uns aos outros, concordando uns com os outros, aprendendo da palavra uns com os outros, compartilhando, conversando sobre a palavra uns com os outros, juntos. Quando nós estamos adorando a Deus juntos. Nós estamos saudáveis quando nós estamos bem juntos.
servindo a Deus juntos. Quando você olha para o outro, assim, ele está bem com Deus. Está perto de você, você está vendo como ele está. Se ele está longe, como é que você vai saber como ele está? É assim, a igreja saudável. Paulo estava desejando isso para a igreja. Né? E aqui ele vai dizer, no capítulo 4, a partir do verso 6, eu mesmo, irmãos, apliquei essas coisas, por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quem tem diferença? E que tens tu que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houvera recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos. Sem nós reinais, e prover a Deus reinasseis, para que também nós reinemos convosco, porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós, sábios em Cristo, nós fracos, e vós fortes, vós ilustres, e nós vis. Por que ele está falando isso? Porque é muito cômodo, irmãos, ser cristão dentro de uma igreja local, sem estar trabalhando, só recebendo daquilo que outros estão sofrendo para levar até nós. E ele diz, e ele fala isso, olha, aqui no verso 11, até essa presente hora, sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bofetadas, não temos pousada certa, nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente, temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Se tem alguém que é alvo do diabo para poder sofrer mesmo por causa do evangelho, são os líderes, são os pastores. E o apóstolo Paulo sabia o que estava falando, não é? Então, ele vai ensinar aqui que a gente deve viver pela palavra, debaixo da palavra, e se nós nos sujeitarmos à palavra, à obediência, nós veremos bem uns com os outros. Toda palavra nos dá instrução, irmãos. E ele mesmo, o apóstolo Paulo, foi usado por Deus para nos instruir ainda além do que já seria bênção. Ainda temos tantas bênçãos através do ensino do apóstolo Paulo. Acrescentou conhecimento. Acrescentou tanto, tão abençoado por Deus, que as suas palavras se tornaram também palavras vivas de Deus. Estão aqui reservadas, vivendo, atravessando séculos, porque Deus tem poupado para que nós a recebamos. Então, amados, vamos viver bem uns com os outros. Vamos trabalhar em unidade uns com os outros. Vem servir a Jesus junto com a sua igreja. Vem amar a Jesus junto com a sua igreja. Você, meu irmão, que por alguma dificuldade não está podendo estar aqui e por isso está aí assistindo a IBD online. Nós compreendemos limitações, nós compreendemos. Mas aí na sua casa, com a sua dificuldade, você pode ser um membro, um salvo que abençoe muito, muito, muito a igreja de Cristo. Como? Você pode dizer assim, estou doente, eu não posso ir mais à igreja, estou assistindo culto online porque eu não posso estar lá. Tem coisas, irmãos, que só você pode fazer. Orar por nós, orar pelos outros. Orar é precioso demais. O maior presente que nós podemos dar a alguém é orar por ele. É o maior poder que Deus deixou na terra, é a oração, que nos liga direto ao trono do céu. Você pode ser uma bênção, mesmo não estando aqui, orando. Você pode ser uma bênção e que você seja uma bênção, meditando e vivendo a palavra. Sabe por quê? Porque se você meditar e viver pela palavra, se essa palavra for a sua vida, o seu alimento,
Você vai ter vida longa, vida abundante, e a sua boca, quando você conversar, você não vai ser como esses cristãos que estavam dando trabalho, falando mal dos outros. Você vai ser uma bênção, falando bênçãos, profetizando bênçãos. O salmista diz assim, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam sempre agradáveis na presença de Deus. E quando são agradáveis na presença de Deus, elas agradam, também abençoam os outros que estão em volta. Você também, irmão, pode ser um anunciador das boas novas. Você também pode ser usado por Deus tremendamente para sustentar o avanço da plantação da semente do Evangelho. E você sabe que pode fazer isso sendo fiel ao Senhor. Então, meu amado irmão, que a importância da comunhão, a luta pela comunhão, faça parte também da sua vida. Que esse desafio de amor, viver lutando pela comunhão, possa invadir o seu coração e o meu coração e que sejamos unidos em amor. Amém? E que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, a casa, todo lugar onde pisar a planta dos seus pés. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.